Bom dia a todos. É uma honra estar aqui e discutir um pouco com os senhores um assunto que eu acho apaixonante, mas eu acho um assunto bastante complexo. E a minha apresentação tem muitas fotos, tem muitas cores, vocês vão achar um pouco diferente, tá? Esse é o meu jeito de ser, tá bom? Então vamos falar hoje sobre a saúde dos profissionais de segurança pública. Pode passar, por favor? Primeiro, a definição de saúde, todo mundo pensa que é a ausência de doença. Eu não tenho doença, eu tenho saúde. Não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Essa é a definição. Próximo. E para podermos ter saúde, qualidade de vida, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Isso daqui todo mundo já sabe. Atividade física regular, todo mundo conhece, a nutrição, o cultivo de relacionamentos, principalmente os sociais, os familiares, cuidados preventivos com a saúde e o controle do estresse. Controle do estresse é fácil? O estresse ocupacional é fácil? Então nós vamos deter um pouquinho nesse assunto, que eu já vi que foi falado bastante na outra mesa, para a gente entender o que é a realidade, o que é a fisiologia do estresse. Por favor, próximo. Nós temos as profissões campeãs de estresse. Os senhores não estão sozinhos e eu também não. Olha aqui, profissionais, policiais e seguranças privados, controladores de voo, motoristas de ônibus, que eles não têm nem banheiro para ir muitas vezes, eles não bebem água porque eles não têm aonde. Aqui vem a minha turma, a turma da saúde, os executivos, trabalhadores de saúde, atendimento do público e bancários, e ali estão os jornalistas, que tem que correr atrás da notícia, uma parte deles quer saber da notícia correta, então essas são as profissões campeãs de estresse. Próximo. No Brasil, os profissionais de segurança são considerados risco de morte violenta em confrontos, lesões, traumas relacionados com agressões. E devido a esse comportamento, a esse estresse que eles passam, eles têm as doenças que nós temos normalmente, cardiovasculares, aqui hipertensão e infarto, distúrbios do metabolismo, como diabetes, alterações do colesterol, distúrbios osteomusculares, gastrointestinais, a famosa dor de estômago, queimação, aquela azia que muita gente tem que não consegue saber de onde vem, o estresse ocupacional e pós-traumático, e aí entra a depressão, a dependência química e um comprometimento da vida pessoal, familiar e social bastante importantes. Próximo. Mas o que é o estresse? Quem é ele? De onde ele vem? Vem da palavra inglesa stress, é uma reação natural nossa, de luta e fuga. Então, quando a gente detecta um perigo, ou a gente foge ou a gente vai enfrentar, dependendo da profissão. A minha, eu corro e vocês enfrentam, certo? E ela é mediada por hormônios, adrenalina e cortisol. E essa reação existe para a nossa sobrevivência, para a preservação da vida. Só que no meio desse estímulo, nós temos alterações musculares, nervosas e cardiovasculares. Próximo. Então, está aqui, gente. Vocês identificam um fator estressor. O que acontece? Existe um estímulo dentro do cérebro para o sistema límbico, que é o sistema das emoções e do comportamento. É o primeiro que é atingido. A partir daqui, desencadeia estímulos para grandes glândulas do corpo para fabricar o corticoide. Por um outro lado, ao mesmo tempo, o sistema límbico dispara para o sistema nervoso simpático, que é o sistema adrenérgico, ele não é simpático. Simpático é porque é adrenérgico, é o nome dele mesmo, né? E fazendo adrenalina e noradrenalina. Então, numa reação de estresse, nós temos distúrbios hormonais associados. E são bastante importantes. Pessoas que têm profissões com estímulos repetidos, ela vai começar a aumentar o nível desses hormônios direto. E ela vai ficar em constante estresse o dia todo. E isso, frente a hormônios, e alterações celulares, porque o organismo vai ter que se adaptar ao novo regime de estresse, ao novo regime de adrenalina. E tem as suas consequências. Próximo. As consequências são essas. Desculpa. Alguns para o lado emocional, porque é o sistema límbico que participa disso, depressão, irritabilidade, ansiedade e a cognição diminuída. Quando a gente fala em cognição na área médica, a gente quer dizer o seguinte, olha,
A percepção da atenção, a atenção, a percepção, a memória, o juízo, o julgamento que você faz de uma determinada situação, os seus raciocínios, a sua velocidade, o pensamento, a linguagem e a imaginação. Então, as pessoas que sofrem estresse, elas têm a cognição diminuída. E isso implica em você ter que fazer alguma atitude e estar embotado nessa atitude. Você não está conseguindo produzir isso. E ali vem os problemas digestivos, que nós já comentamos, as dores, principalmente musculares, das costas, tá? Dores de cabeça e fadiga. É aquele sujeito que levanta de manhã e fala, ai, estou cansado. Ele pode dormir 12, 16 horas, ele está sempre cansado. Isso é fatores, é o estresse. E também ele mexe com o sistema imunológico. As alergias pioram e as infecções também pioram. Podem ser infecções virais, ou gripes, resfriados, ou mesmo infecções respiratórias mais graves, são pneumonia, bronquite, infecções urinárias. E aqui estão também as vertigens. Então, vocês podem ver que o estresse, ele tem repercussão. E não é só do lado emocional. As pessoas acham que o estresse é emocional. Ele também é emocional, mas ele tem uma base bioquímica e hormonal para que isso aconteça. Próximo. Então, o estresse crônico que algumas profissões apresentam, elas tornam as pessoas ou hiperativas ou hipoativas, quando expostas ao fator contínuo, né? E isso, muitas vezes, é interpretado como fraqueza. Ah, aquele sujeito não aguenta o tranco, aquele plantonista não aguenta o PS, aquele lá não vai aguentar o TI, ele não foi feito para isso, ele é um indivíduo fraco. Não é isso. A pessoa que sofre estresse, ela tem uma capacidade adaptativa que é inerente a cada um de nós. Então, os senhores imaginam, eu pego um grupo de pessoas e mando tomar sol durante 5 anos. Algumas não acontece nada, outras vão desenvolver o câncer de pele. Isso é porque aquele foi fraco? Não. É uma suscetibilidade. É aquilo que o indivíduo tem, que muitas vezes tem carga genética. Então, alguns têm o sistema hormonal, a adrenalina, muito maior que os outros. Então, existe uma capacidade adaptativa do organismo para isso. Isso não quer dizer fraqueza. Não é para discriminar o indivíduo que tem estresse e que confessa que ele tem estresse. Muitas vezes, isso daí é impedido de falar numa determinada situação e essa pessoa segura isso que mais que ela pode. Aí sim vai aparecer um infarto, a hipertensão e até mesmo o suicídio. Próximo. Então, nós sabemos que o estresse, ele gera e desencadeia doenças físicas e psíquicas. Próximo. Só que é trabalhando que a gente realiza as nossas aspirações. A qualidade do trabalho tem muito a ver com o que nós somos. E o nosso desempenho profissional é uma maneira da gente se checar e também da gente trabalhar a nossa autoestima. Próximo. Quanto mais penosa e insalubre for as condições de trabalho, mais o indivíduo adoece, mais existe uma piora da qualidade de vida. Mas existe uma característica que nós temos individualmente, né, falando. Barbante, 1990, descreve 2 tipos de comportamento. O tipo A é aquele sujeito que é perfeccionista, exigente consigo mesmo e com os outros, que é pior. Competitivo também, premência de tempo, agressividade e insatisfação pessoal. Isso é dele, é da personalidade dele, do comportamento. E o tipo B é aquele que também ele tem executa as suas tarefas, tem as mesmas pretensões, só que ele é menos obsessivo e ele preserva um pouco mais o aspecto emocional. Essa pessoa aqui tem muito mais riscos coronarianos do que o tipo B. Próximo. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós trabalhamos em instituições e cada instituição tem uma filosofia. Existem instituições rígidas, severas, que têm imposições até quase impossíveis para o cumprimento das tarefas. Muitas vezes os recursos materiais, humanos e tecnológicos são inadequados. Os baixos salários, inclusive fazendo com que essa pessoa more numa distância muito grande e, no problema da área de segurança, ela more perto de marginais, bem periférico, e isso faz com que, essa condição aqui, faz com que muitas famílias escondam a farda do seu profissional, muitas mulheres não lavam a farda dos maridos expostas para o vizinho ver, porque ele quer preservar a sua identidade. Muitos pegam ônibus, como foram descritos em alguns trabalhos que eu vou mostrar para os senhores, e não andam em ônibus com farda, porque eles têm medo de ser atingidos, eles têm medo de ser vítimas da violência que eles protegem.
Então, essa pessoa que vive nesse ambiente, ela tem que executar, ela tem que responder ao que é exigido e aos meios que ela tem para realizar a sua tarefa. Muitos reclamam do prejuízo do lazer conforme a estrutura, eles fazem bicos ou recebem alertas da instituição para comparecer em tarefas, muitas vezes, que não estão agendadas. Muitos reclamam de promoções injustas, que as promoções não são por mérito e a qualificação do profissional não é estimulada através de bolsas e outras coisas, e tem até um depoimento do policial civil da Baixada Fluminense que ele diz o seguinte, que ele fez 3 cursos. Desses 3 cursos, ele financiou do bolso dele os 3. Ele não teve nenhuma bolsa, nada que fizesse. E ele nem foi buscar o diploma, porque aonde ele está, a promoção é para quem agrada ao chefe. Palavras dele. O que acontece com esse profissional? É óbvio que ele vai ter sentimentos de injustiça, impotência, raiva, desencanto, frustração. E no campo de vocês, o que é pior? Vocês estão lidando num ambiente de violência e de morte. E que mostra a carreira dos senhores, eu vou tentar falar, em 4 estágios. Isso foi detectado pela polícia, um trabalho feito em 1990, por um pesquisador que determinou 4 estágios na carreira do profissional de segurança pública. O primeiro estágio é o estágio de alerta, é onde ele sai do centro de formação, com todas as ideias na cabeça, o ideal da profissão, vai e entra no confronto com a realidade. Essa fase, o estresse é muito grande, o estresse é muito alto. Ele começa a ver o que ele aprendeu e o que ele tem que fazer. A segunda fase é a fase em que esse choque da realidade aumenta cada vez mais. E ele começa a se desencantar com o que ele está vendo. Ele está percebendo que o fracasso, muitas vezes ele tem fracasso na missão, ele tem uma exigência da corporação muito grande e ele não tem como segurar aquilo. O estresse é muito alto. Na terceira fase, essa pessoa começa a apresentar as metas dela diferentes das metas do trabalho. Então, ela quer fazer uma faculdade, ela quer fazer uma outra coisa, quer abrir uma empresa, ela quer sair da jogada. Isso daí começa a entrar num acordo, tipo assim, o desencanto, eu estou desencantado, eu vou fazer outra coisa, e também a missão que eu estou fazendo, se tiver êxito ou não tiver êxito, também parece que é a mesma coisa para ele. E numa quarta fase, ele tem aquilo que a gente chama de... Ele acostumou. Ele está saudosista, ele tem saudades da época que ele tinha esperança, já é 20 anos, né? Tá? São quase 20 anos depois, e ele começa a ter aquele sentimento de que tanto faz ele fazer uma coisa bem feita como não fazer. E isso daí diminui bastante o estresse da carreira. Então, o final da carreira, para quem tem 20 anos de profissão, é mais tranquilo que no início. O primeiro período demora uns 6 anos, no segundo período é de 6 até 13 anos, no terceiro período é de 13 a 20 anos e depois os 20 anos de carreira. É assim que o profissional da segurança pública, por estudos, infelizmente essa tela não está aqui, eu acho que alguém tirou ela daí. Próximo. Bom, deixa esse daqui. E nós temos também as mulheres de segurança pública. Essas mulheres, elas foram, em um artigo que saiu de estresse ocupacional em mulheres, de 2012, são profissionais do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, aonde elas falam do fator estressor negativo, que realmente é a hierarquia, a grande demanda de trabalho, a falta de infraestrutura pessoal e material, distribuição de tarefas, preconceito de gênero. Ela diz que, às vezes, ela é apta para fazer uma tarefa, mas, por ser mulher, não deixa ela realizar aquela tarefa. E assédio sexual, e dificuldade de se livrar do assédio sexual, principalmente se ele vem das chefias. Aqui é a falta de condição humana que elas apontam de ficar 12 horas de pé, sem beber água, muitas vezes em alguns eventos. E o estresse influencia a mulher na saúde dela, elas declaram isso muito bem, e relacionamentos familiares, principalmente por filhos, os relacionamentos com filhos, e a dupla jornada de trabalho que ela tem em casa. Só que ela tem um ponto positivo, a mulher é respeitada pela população, a mulher policial. Eles acham que ela é mais receptiva, mais honesta e mais acolhedora. E aqui tem um depoimento de uma praça operacional, que ela refere-se aos colegas dela. Eles dizem, eu vou ter que cuidar do bandido e da mulher, pois ao invés dela dar tiro, vai ficar passando batom. Próxima.
Aqui está a fase que eu procurei para os senhores, aí, ó. Eu acho que ela se escondeu. Então, veja, é o estágio de alarme, aquilo que a gente falou, do 0 aos 5 anos, o estágio de desencanto, de 6 a 13 anos, tá? Que estão todos aqui os fracassos, a carreira mediante o crime, o aumento do estresse. O próximo, por favor. O estágio de personalização é aquele que o sujeito está querendo cair fora, ele está arrumando outras coisas na vida para fazer. E o estágio de introspecção, que é aquele que ele já é saudosista, ele tem... Então, é isso daí que eu queria apresentar. Eu acho que isso estava para frente, eu não sei como ela foi parar aí. Ah, está aí? Já está. Olha, com certeza eu passei por todos esses, tá? Eu passei, com certeza. Próximo. Então, o que nós temos na nossa sociedade? Nós temos a cultura do herói, do soldado bravo, daquele que aparece na tela de cinema, que com meia dúzia de tiro ele mata 50 e ainda rouba a mocinha e vai embora, né? Na realidade, esse herói, atrás da farda dele, ele é um homem com sentimentos, com necessidades, com sonhos, e ele se depara com essa instituição, com horários extras, estado de alerta, disponibilidade à chamada, salários baixos e contato com a miséria humana. Ele vê aquelas coisas horríveis, aquelas cenas de crime. Aí gera nele muitos sentimentos de frustração, impotência, raiva, medo, angústia. Ele fica com um sofrimento psíquico muito grande. Quando se refere ao sofrimento emocional dos policiais, a gente vê nos trabalhos, é sofrimento psíquico que eles chamam, não é doença mental. É sofrimento psíquico, corporal, e ele nega. Ele tem que negar porque ele tem que continuar trabalhando, porque senão ele vai ser interpretado como uma fraqueza masculina. E aquela sociedade que ele protege é a mesma que o desrespeita. E muitos consideram os policiais como folgados, violentos, agressivos, arrogantes, preconceituosos, corruptos, rudes. E a mídia, que está ali olhando e só apresenta coisas que não deram certo. Então, esse soldado, esse policial, a hora que ele tira a farda, ele vai para um lugar público onde ele sofre a mesma violência que ele enfrenta. Então, é uma visão global do que acontece com as pessoas da segurança pública. E esse profissional, pode passar, ele tem que tomar uma decisão numa hora de vida ou de morte, e ele também morre. Então, como é que fica se um profissional não está bem preparado, não tem um apoio psicológico adequado, se esse profissional está num alerta muito grande pelos próprios hormônios, pelo estresse da profissão, e não é bem trabalhado, como é que fica isso? Como é que esse profissional vai defender a segurança pública se ele não tem a segurança pessoal dele? Próximo. Então, o que a área da saúde, os pesquisadores podem fazer e recomendar para que esses profissionais tenham uma qualidade de vida melhor? Trabalhar bem a autoestima, o sofrimento psíquico, a qualidade de vida e a abertura das instituições, que mundialmente está acontecendo isso. Aquelas instituições que são muito rígidas de segurança, elas estão se abrindo, estão estudando os seus profissionais, as condições de trabalho, a carreira, para dar condição dessa pessoa se sentir melhor como ser humano e não discriminado. E, lógico, que as condições socioeconômicas também. Um bom salário, um descanso e um lazer que todos nós precisamos. Próximo. E isso daqui vai implicar nas doenças que nós temos no dia a dia. Então, o profissional de segurança tem todo esse lado, os profissionais que têm estresse, os controladores de voo, agentes da saúde, e depois a gente parte para aquilo que é a morbidade da população geral. Ninguém é diferente de ninguém. Então, tem lá a inatividade física, que muitos policiais declararam que são sedentários, e uma coisa que eu estranhei, que não fazem exercícios físicos, né? Achei estranho, eu achei que a atividade física de vocês era bem maior. Isso gera obesidade, e a própria inatividade física, com o tempo, vai levar a osteoporose com quedas e fraturas. Inatividade e obesidade propicia a hipertensão arterial e o diabetes. Hoje, a obesidade ela tem uma relação direta com a nossa sociedade, com comer mal. E essa obesidade vai dar muitos comprometimentos articulares, de joelho, região lombar, gerando dor e incapacidades. E a hipertensão, o diabetes, a obesidade e a inatividade física vão levar à aterosclerose, que é aquilo que causa morte cardiovascular. Próximo. Então, eu vou falar para vocês rapidamente das duas doenças que mais pegam a população,
que nós temos aqui o diabetes. Nós vamos comentar mais sobre as complicações desse diabetes, um diabetes mal controlado, um diabetes em que o tratamento não é adequado, que a pessoa fica em condições não muito adequadas, ela tem mais acidente vascular encefálico, ela tem mais ou hemorrágico ou isquêmico, ela tem doenças da retina que vão levando à cegueira, ela começa a perder a visão, ela tem mais doenças coronarianas, incluindo aqui morte súbita, doenças renais que evoluem para terminal, evoluem para diálise, doenças vasculares periféricas que começam muitas vezes com amputação dos membros, começam nos dedos, vão subindo, e neuropatia diabética, que é uma coisa que dói muito, tem muitas dores nas pernas das pessoas. E a hipertensão também não é diferente. A hipertensão mal controlada, ela tem o mesmo caminho que o diabetes. Ela vai dar acidente vascular encefálico, aqui a ruptura de aneurismas, muitas vezes cerebrais, com morte súbita ou sequelas graves. O fundo de olho dessa pessoa também, ela começa a perder a visão, porque ela começa a ter hemorragias, começa a ter alteração dos vasos por conta disso. Doença cardíaca, aqui inclui a insuficiência cardíaca, que quando ela atinge um estado mais avançado, ela tem uma mortalidade maior que a do câncer, tá? E as doenças renais, também insuficiência renal com diálise. Então, o diabetes e a hipertensão têm que estar bem controlados. E esse profissional, ele tem que ter um agendamento médico de acordo com a sua característica. E não fazer os exames de controle ou periódicos, suspeitar de alguma coisa e voltar daí a 3 meses. Isso não é possível em doenças que têm essas sequelas. Próxima. E as dislipidemias, que são as doenças do colesterol e do triglicérides, são aquelas que vão depositar na parede dos vasos. Então, são as gorduras que nós temos no organismo, que são necessárias. Essas gorduras, elas fazem parte do nosso metabolismo. Todas as nossas células têm uma capa de gordura. Se a gente ficasse sem o colesterol, morreríamos todos. Então, esse mesmo colesterol, que nos ajuda tanto, quando ele está em quantidade aumentada, e principalmente o colesterol LDL, que é o ruim, ele vai se depositar na parede dos vasos. Isso daí vai aumentando, formando as placas. Isso vai obstruir, e isso daí vai dar a aterosclerose, que nós vamos ver a seguir, com morte cardiovascular. E, às vezes, em idade bem precoce. E a cardiologia está esperando, para os próximos 20 anos, uma epidemia de doença cardiovascular aterosclerótica em jovens. Porque os jovens de hoje, eles têm um estresse também, vão em várias coisas, tem o estresse da cidade, uma série de coisas que eles estão apresentando e comendo mal. E essas pessoas já têm colesterol elevado, como alguém de 50, 60 anos. Tá? Próximo. E aqui, a aterosclerose, que é a mãe de todos os males, né? É aquele vaso que eu nasci aos 10 anos de vida, portanto, a gente começa a envelhecer desde o que nasce. Tá? Essa coisa de falar que envelhece depois dos 40, dos 50, é mentira. A gente está envelhecendo aqui. Nos primeiros 10 anos de vida, nós temos as nossas artérias muito bonitinhas. Entre os 10 e 20 anos, começa a haver uma certa deposição de gordura, um endurecimento dessas artérias. Aos 30 anos, a gente já tem placas. E essas placas só vão daí para frente crescer, romper e obstruir o vaso, dando a lesão coronariana. Ou o acidente vascular encefálico, ou a insuficiência arterial periférica. E nos vasos de grande calibre, nós temos os aneurismas, que rompem porque a parede fica frágil. E aqui nós temos uma explicação, as paredes arteriais e a placa de deposição de gordura aqui rompendo o endotélio, que é a camada íntima do vaso. Próxima. E outro mal do século, né? Nós somos hoje 48% de sobrepesos e obesinhos. Vocês sabem muito bem que a abdominal é a pior, não é só aquela que é global, só o magrinho que tem barriga também fica doente mesmo, tá certo? E não é só um problema estético, não é só um problema, ele também limita movimentos. Então, você imagina uma pessoa gorda que tem que correr atrás de uma ocorrência, um médico gordo que tem que massagear alguém. Se ele for muito gordo, ele vai fazer o serviço dele a meia boca, né? As infecções de pele, a sobrecarga de articulação, quadril, coluna, tornozelo e joelho, que se os senhores olharem bem, a nossa articulação do joelho ela é pequenininha para aguentar o peso do corpo, né? Tenham piedade delas, emagreçam, tá? Porque senão vai ser artrose e aquela dor horrível que todos sabem. E também tem outras coisas aí. E só lembrar que a pessoa que tem obesidade não só
a obesidade, mas também a obesidade, apresenta a apneia do sono, que é uma doença que traz bastante consequência cardiopulmonar. É o indivíduo que dorme, de noite ele ronca muito, que a família já não dorme mais com ele às vezes dorme sozinho, junto com o cachorro, e o cachorro assim mesmo não gosta, e ele tem aquele ronco ressuscitador, então ele está dormindo, ele dá aquelas arrancadas, isso porque ele faz hipóxia cerebral. Então ele tem uma queda da base da língua e também pelo contingente de gordura que ele tem, isso prejudica a ventilação pulmonar. Ele faz períodos de hipoxemia durante o sono e pode ter morte súbita. E aqueles que não têm a morte súbita, as arritmias, eles evoluem para um quadro de sonolência durante o dia. Essa apneia do sono é uma coisa que limita muito a atividade, e principalmente se tiver uma atividade de vigilância, qualquer que seja ela. A pessoa não tem um sono reparador e ela acaba tendo uma sonolência. Eu atendi um paciente uma vez que bateu o carro. Quando ele bateu o carro, ele foi procurar o consultório. Por quê? Porque ele disse que ele dormia mais durante o dia do que à noite. Ele acordava sempre com muitos pesadelos, flashes à noite, e é isso que acontece na apneia do sono. Próximo. As lesões, né, de esforço repetitivo, muitas vezes, as tendinites, e no trabalho de vocês, o afastamento por tendinite e bursite é bastante grande. Eu não sei se é por conta de treinamento, porque eu não conheço como é que é o sistema dos senhores aí. E, logicamente, a dor na coluna, a dor no joelho, a dor no pé, e aquilo tudo que nós falamos. Próximo. Então, como é que se cuida de um profissional de segurança? O que a gente pode fazer por ele? Nós, da área da saúde, olhando alguém como os senhores. Então, a gente pode, naquele mecanismo de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação e readaptação, a gente pode fazer periódicos de muita qualidade, com apoio físico e psicológico nessa fase, antes desse estresse progredir, antes de aparecer a doença coronariana grave, o fator emocional. Isso a gente pode fazer desde que hajam unidades especializadas e pessoas habilitadas, que nem todo médico está habilitado para lidar com isso. Aliás, ultimamente, os profissionais médicos deixam também muito a desejar, né? E aqui, o tratamento, tem alguns medicamentos que dão sonolência, que diminuem a cognição, dão lentidão, relaxamento. Então, como é que alguém que está em vigilância pode tomar esse tipo de medicamento? Então, eu acho que essa classe, aqui estão os antialérgicos, muitos relaxantes musculares, alguns antihipertensivos. Oi? Polaramina, ele sabe, né? Então, isso daqui é uma coisa importante. Aquele que cuida do profissional de segurança, sendo médico, capaz e habilitado, né? Próximo. Já existe uma carteira aqui do Pronas sobre a atenção à saúde do servidor de segurança pública. Próximo. E essa cartilha, ela mostra vários passos, inclusive, assim, incentivando unidades a terem a própria equipe que cuide dos profissionais de segurança, programas que vão desde programas de avaliação, psicológicos, anti-estresse, de exercícios físicos, de dieta, até o preparo para a aposentadoria, porque não é fácil, muitas vezes, a pessoa sair de uma profissão dessa e não se preparar para a aposentadoria. Então, essa cartilha está disponível na internet. Próximo. E o exercício físico, nós sabemos que ele deve ser recomendado a todas as pessoas, inclusive, não só para a prevenção de doenças cardíacas, mas como reabilitação e também doenças psíquicas. O estresse melhora muito as doenças psíquicas. Próximo. Aqui é a pirâmide alimentar que eu queria trazer para os senhores, que tem que comer bem, pessoal. Tem que fazer exercício, que está aqui na base da pirâmide, aí comer alimentos que são realmente, de manhã cedo é bom comer aquilo que tem mais carboidrato, tá? E depois a gente vai passando para aqueles que têm legumes, passando para os que têm derivados de leite, frutas, até o topo da pirâmide, que são aqueles alimentos que são muito óleo, muita gordura, que não devem ser ingeridos. Próximo. E também lembrar que a dieta tem relação com câncer. Gordura de origem animal, ela cursa com mais câncer de mama e próstata, e essas dietas ricas em fibras, vitaminas e minerais, elas protegem o câncer de pulmão, boca, faringe, esôfago, estômago, cólon e reto. Próximo. E nós sabemos que existem algumas síndromes emocionais,
que estão ligados. Essa eu vou passar com um pouquinho mais de detalhe, porque acima de burnout, que é consumido pelo fogo, esse fulano aqui, ele tem uma resposta ao estresse crônico e, com isso, ele tem tudo aquilo que nós já falamos. Ele tem desmotivação, desinteresse, mal-estar, insatisfação, exaustão física e emocional, fadiga constante, distúrbio de sono, dor de cabeça muscular, distúrbio gastrointestinal, respiratório, alterações nas mulheres no ciclo menstrual. E a parte psicológica também bem acometida, com lentificação do pensamento, dos sentimentos negativos sobre o viver, trabalho e ser, impaciência, irritabilidade, baixa autoestima, desconfiança, depressão e chegando até a paranoia em alguns casos. Então, essa síndrome está relacionada ao estresse ocupacional. Próxima. Nós temos o transtorno bipolar, que é aquele fulano que fica... Você nunca sabe o que você vai achar nele. Um dia ele está alegre, outro dia ele está deprimido, ele está triste. Isso daqui prejudica muito a qualidade de vida da pessoa. E muitas vezes eles entram em depressão. Próximo. É a depressão mesmo, inclusive com uma dor extremamente importante, emocional, sentimentos de tristeza, desvalia, abandono. E aqui, também sintomas físicos, e a revista Veja, em 99, através de uma pesquisa realizada, ela viu que o suicídio entre os policiais militares do Brasil é 7 vezes maior que os não policiais. Próximo. Aqui é ansiedade. Ansiedade é aquela sensação que o cara está 1000 por hora, ele sente frio no estômago, ele fica com tremores, ele quer subir nas paredes, ele fica ansioso o tempo todo. E é um sintoma considerado normal entre policiais. Quer dizer, uma doença está sendo considerada normal dentro de uma corporação. Alguma coisa está errada, concorda? Tá? Próximo. A dependência química e o alcoolismo. O alcoolismo, hoje, ele é considerado o álcool um fator antiestressor, e é mesmo, ele relaxa. Só que é uma doença, ela desenvolve depois como doença, só que ela é bem tolerada por corporações e por executivos também. Existem muitos executivos alcoólatras, e depois de um dia de trabalho, eles vão e bebem. E isso, o alcoolismo na classe alta do executivo, aquele que ganha muito bem, é muito grave. Próximo, meu tempo já está acabando. Próximo. Aqui o transtorno de ataque de pânico, que os policiais militares têm muito mais que os civis, tá certo? É bastante importante esse sentimento que eles têm, taquicardia, dor no peito, parece um ataque cardíaco, chega suando no pronto-socorro com falta de ar, é terrível. Próximo. E aqui eu queria mostrar para os senhores uma tabela de sofrimento psíquico do pessoal do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que tudo que nós falamos aqui, dorme mal entre policiais civis e militares, tá? Nervoso, tenso, aqui é mais de 50%, aqui é 40%, sente-se cansado o tempo todo, 20%, dores de cabeça frequente, 20 e poucos %, dificuldade para realizar atividades, falta de apetite, está aqui, má digestão, assusta-se com facilidade, tem sensações desagradáveis no estômago, tudo isso está acima de 20%, dificuldade de pensar com clareza, o trabalho é considerado penoso, tremores nas mãos, chora constantemente. Isso foi, em vários depoimentos, apareceu o choro constante. Tá? Muitas pessoas não aguentaram falar da situação delas e choraram bastante. Sente-se uma pessoa inútil. Tá? Tem ideia de acabar com a vida, aqui em torno de 5%, mais os policiais militares. Eu não posso passar a tabela porque meu tempo está acabando. Isso daqui é da Fiocruz, do Rio de Janeiro, é um centro latino de estudos de violência e saúde. Próximo. E aqui que eu achei terrível, esses policiais da Baixada Fluminense do Rio, eles tomam substâncias para ficarem acordados. Olha só, diazepam, ansiolíticos, tranquilizantes, isso daqui dá uma distorção da cognição. Eles tomam remédio para emagrecer, porque esses remédios estimulam o sistema nervoso, eles ficam com adrenalina em cima. Muitos usam anabolizantes para aumentar a força física, sedativos, barbitúricos, que também diminuem a cognição, maconha 0,1 a 1%, cocaína ou pasta de coca, 0,4 a 1,1%. E olha só, gente, substância para sentir barato, lança-perfume, loló, cola, gasolina, benzina, acetona, removedor de tinta, thinner, água rasa, éter, esmalte. Essas pessoas estão fazendo isso com elas mesmas. Esse, se passar numa loja de tinta, ele pira na porta, né? Olha só que loucura. Esse loló, eu fui ver o que é. O loló é uma mistura de clorofórmio com benzina, éter, que coloca num paninho e cheira. Diz que dá um barato total. Alucinação auditiva de sirene. Alucinação visual. E a moçada está usando muito embalada porque dá um estímulo legal. Próximo. As mães dizem, isso aqui são policiais falando, as mães dizem para a criança assim, vou chamar o guarda, ele vai te prender.
e já cria a criança de uma forma que o policial seja o mal. A sociedade tem uma visão negativa da polícia. Próximo. A mídia, quando apresenta um problema, ela apresenta o problema do policial que errou. Ela não apresenta o problema do policial que acertou. Próximo. A sociedade vê a polícia como corrupta e miliciana. Infelizmente, é essa visão que a mídia ajudou muito a formar. E alguns policiais contribuíram. Vários policiais citaram a mídia. Próximo. A atividade policial é uma atividade de prender. Quem prende não pode ser querido, ainda mais numa sociedade que é doente, em que os valores são invertidos. Próximo. Esse daqui é terrível. Tem esses problemas que você está vendo aí, falou para o pesquisador. Armário quebrado, mesa quebrada. Outro problema de saúde. Se eu mostrar o arquivo morto que tem lá embaixo, onde ficam os documentos, eu estou me arriscando a pegar uma leptospirose. Tem negócio lá de 5, 6 anos, tem fezes de rato e barata. Você está arriscado a pegar uma doença. E o lugar onde o plantão dorme, Nossa Senhora. Próximo. E aqui um sargento da PM aqui de São Paulo, numa tese feita aqui. Esses trabalhos todos estão disponíveis na internet. Quem quiser ler, essa é uma tese de uma professora de Instituto de Psicologia da USP, com policiais militares aqui de São Paulo. Ele fala assim, o extraordinário é que, provavelmente, nesse momento, um soldado arrisca a vida para cumprir o seu dever, honrando a farda que veste, apesar do salário baixo, apesar da imagem deteriorada da corporação, a despeito da vergonha que os companheiros corruptos lhe causam e da baixa estima que lhe cava um buraco na alma e lhe dói mais do que a miséria. É esse o sentimento de muitos que choraram durante a entrevista. Próximo. E aqui eu quero agradecer e quero homenagear os senhores que cuidam de mim nas ruas de São Paulo e principalmente aonde? No Parque Ibirapuera, nos dias de sol e nos dias de frio, como foi a semana passada. Próximo. E lá tem gente muito bonita aqui, o inspetor Franco, olha, o inspetor Rodella, um pessoal aqui muito bonito, próximo. Aqui, ó, esses parecem de filmes, olha só, tá? Eu aqui no meio dos bonitos, olha o inspetor Rodella, que beleza. Olha a mulherada poderosa do Parque do Ibirapuera, próximo. O pessoal corra com a guarda, que tem muita mulher correndo atrás dos guardas, isso é fato, A nossa orquestra, né, que vai lá tocar, bonitinha, que dá muita alegria nos domingos, próximo. E o nosso comandante do parque, outro bonito, está aqui, ó. Com as suas ideias. Próximo. Muito obrigada. Diva, minha filha tem 8 anos e ela tem colesterol. Muitos dos nossos filhos têm esse problema também, tá? Eu gostaria de saber por que a criança, nesta fase, ela tem o colesterol alto. Em relação ao colesterol, existe uma hereditariedade. A sua família tem colesterol alto? Família. Isso é uma característica de alguns hipertensos, alguns diabéticos e pessoas que têm colesterol. Então, contra a genética, a gente não pode fazer muita coisa. Mas o que nós podemos fazer é hábitos de vida saudáveis, comer muito bem e diminuir o estresse, não tem como. Então, eu não sei se ela tem o colesterol muito alto, como é que está a situação, mas um bom pediatra ele pode encaminhar muito bem. E ela vai ter que fazer exercícios físicos, tipo caminhada, natação, isso faz muito bem. E precisa ver o que é que está piorando isso, se é realmente o perfil hereditário dela. Sua esposa tem, a família sua tem, tá. Isso é hereditário muitas vezes. Já há algum tempo nós estamos observando na corporação um grande índice de diabéticos, né? Até porque esse ano eu fiquei sabendo também que essa doença veio a me pegar. E até porque a nossa guarda ela está ficando um pouco já idosa, né? Esses casos vêm acontecendo assim cada vez mais. E a minha pergunta para a senhora esse fator é realmente do estresse do nosso dia a dia, né? Porque aqui a maioria já está começando a chegar nos seus 25 anos de trabalho, e o fator hormonal, como a senhora bem explicou, é fator determinante para esse tipo de doença. E o que poderia ser feito pela instituição para se melhorar a condição de vida desse profissional que está sendo acometido e vai acontecer mais?
né? Se deveria ter um estudo já por aí, né, para se criar, né, não sei, ambulatórios, a condição melhor de qualidade de vida para os nossos profissionais, porque isso está ocorrendo cada vez mais. O fator de diabetes, problemas cardíacos e o problema mental também, os psíquicos, que está bem claro. É aquilo que foi dito, que muitas corporações rígidas encaram o indivíduo que tem estresse como um elemento fraco, e ele esconde isso. E a hora que ele estoura para o lado da hipertensão, ele estoura para o lado do diabetes. Eu acho que as corporações deviam estudar suas populações, saber o fator de risco. E quando você estuda uma população, você determina o fator de risco. E quando a gente levanta os trabalhos em relação à polícia, a gente vê que as corporações mal deixam fazer pesquisas. Então, elas não conhecem as suas pessoas, né? E, por exemplo, tem carteiras de metalúrgico, de outras profissões, que eles rastrearam o fator de risco, rastrearam o estresse, e eles têm medidas, são medidas dentro da corporação, como exercícios físicos em grupo, ou outros convênios com escolas, com academias, com coisas desse tipo, e médicos capacitados para tratar do profissional. Porque, infelizmente, hoje não é bem assim que acontece, tá? Então, eu acho que dentro da corporação poderia ter Hoje nós temos carteiras de saúde para idosos, né? Assim, só para idosos, atendimento de idosos. Por que não ter uma carteira para policiais com esses aspectos biopsicoemocionais? Eu acho importantíssimo, porque vocês têm um campo de ação que nenhum outro profissional tem, que é a violência e a lidar com a morte todos os dias, e conforme a área de trabalho, o confronto, né? Eu acho que tem que ser feito alguma coisa assim. Sim.